Onde e como nós estávamos errando na rotina de sono do nosso filho. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando eu utilizo o termo errando, eu não estou aqui para julgar e dizer que essa ou aquela forma de se fazer a criança dormir é melhor ou pior. Não é essa a ideia. Até porque existem aí, enfim, vários cursos de pediatras ensinando a criar uma boa rotina de sono e de maneira geral você pode ver que todos eles são muito bem fundamentados, trazem boas dicas, boas estruturas para a criação desse momento. Então não vai ser, né? Não serei eu aqui a vir julgar qual que é a melhor forma ou a pior. Quando eu falo em errar, eu estou falando daquelas escolhas que nós pais, principalmente nós pais de primeira viagem, fazemos, que normalmente vão na contramão da personalidade, do organismo do nosso filho. Então, ou seja, vou dar um exemplo. A gente faz lá uma escolha de um método de fazer essa criança dormir, sem observar os sinais de sono que essa criança dá, qual que é a personalidade dessa criança, como que ela funciona, se vai bater com aquele método, com aquela rotina que a gente está criando. Então entender como essa criança vai criar também a sua própria rotina é importante para a gente não tentar colocar essa criança dentro de uma caixinha, porque ela também vai nos dar sinais importantes para a gente pensar em como deve ser feito, que horas deve ser feito, ok? Por exemplo, não adianta você falar assim, nossa, eu vou fazer então igual o Antônio e a Juliana estão fazendo agora, porque daí meu filho também vai dormir 10 horas por dia. E quem está acompanhando aqui os stories no Instagram ou o podcast, consegue ver que eu compartilho esses vários relatos de famílias que me mandam mensagem assim, nossa, Antônio, mas eu estou fazendo uma rotina de sono idêntica à sua e meu filho e minha filha não dormem mais do que 3 horas seguidas, eu não sei mais o que eu faço, já tem 5, 6, 7 meses. E é aí que tá o ponto. Não se trata de copiar o que tá dando certo pro outro, porque nem sempre o que dá certo pra outra família vai dar certo pra sua. Mas trata-se sim de cada vez mais desenvolver uma visão completa sobre essa criança. Quantas fraldas troca por dia, quantos xixis, quantos cocôs, quais horas chora mais, como que é esse choro, é um choro de fome, é um choro de sono, já tá dando aqueles sinais, aquela testinha avermelhada, já tá começando a ficar, demonstrar aquela irritabilidade própria de um momento de sono, é hora de pôr pra dormir, não é, brinca mais um pouquinho, estimula, não estimula, o que acontece, o que a gente faz? E é aí que a gente entra, como eu falei aqui já, no primeiro erro que nós cometemos. Nós acabamos no início buscando, antes do Aquiles nascer, vários métodos milagrosos, e a gente definiu antes dele nascer, ou seja, antes de conhecer a personalidade dele, o organismo dele, uma rotina rígida de que ele ia cumprir, né? Ele ia dormir no berço, ele ia ser assim, assim, assado. Pois bem, ele nasceu e não cumpriu nenhum dos nossos combinados entre nós aqui, não cumpriu nada do que a gente queria. Então o primeiro erro que eu considero é esse planejamento muito rígido. Um planejamento precisa existir. Por quê? Existe aí sim um consenso científico dentro da área da pediatria, da neurologia, sobre, por exemplo, o fato de que é necessário que haja rotina de sono. Quem diz assim, não tem rotina de sono, a criança vai dormir a hora que ela quiser. Não, existe um consenso acadêmico de que é necessário que exista uma rotina diária, em especial uma rotina para o momento do sono. Outro consenso científico também é de que existem horários mais favoráveis para que essa criança durma. Então, horários que a glândula pineal vai produzir, por exemplo, mais melatonina, que é ali o hormônio do sono, ou seja, um horário mais favorável para essa criança entrar no sono mais profundo possível, até porque recém-nascidos não têm um sono tão profundo, mas existem os horários mais favoráveis. Então, se você deixa realmente para colocar essa criança para dormir 11 horas, meia-noite, você já está colocando ela para dormir num horário onde essa produção de melatonina já não é tão eficiente para o início do sono. Então, existem sim, eu não estou aqui para relativizar tudo, alguns indícios do que é certo e que é errado, quais, enfim, os melhores horários, mas eu estou aqui para falar das metodologias, então eu não estou aqui para generalizar, certo? Existem alguns consensos científicos e existem alguns dissensos, então existem aí alguns caminhos possíveis sobre como fazer essa criança dormir. Um outro erro que nós cometemos, no caso eu, né, para além desse que eu já relatei, de querer impor a rotina de uma outra pessoa sem considerar o organismo do Aquiles, foi o de iniciar a rotina, mas não permitir que essa rotina seja tão, por exemplo, silenciosa, calma, propícia para o momento do sono. Então vou dar um exemplo. Dentro da nossa rotina de sono, tem um momento do banho. Às 6 horas, então, nessa nova rotina que nós começamos, eu vou dar o banho no Aquiles.
E nesse banho, ele é um banho que tem ali um óleo essencial, que tem música, que tem uma meia luz. Só que o que acontece? No início desse processo de rotina, eu estava colocando música, geralmente são músicas muito calmas, mas música alta, ou seja, eu estava deixando um ambiente não tão favorável para ele dormir. Eu estava deixando um ambiente estimulante, porque eu colocava ali uma música tranquila e eu canto muito para ele, canto muito mesmo. Mas muitas vezes eu tava ali cantando, e daqui a pouco eu me pegava cantando mais alto, mais alto, mais alto, e daqui a pouco ele tava com o olho estalado e demorava para dormir. Então, um dos erros foi o de, ao escolher uma forma de fazer ele dormir, que tem ali uma canção mais tranquila, não respeitar esse processo à risca. Então, eu desrespeitei o como aquilo deveria ter sido feito, com calma, com tranquilidade, com pouco som, com pouca luz. Então, se você vai escolher, independente da forma como você vai escolher, seja extremamente comprometido com aquela metodologia, com aquela forma de fazer essa criança dormir. E todo mundo tem que estar comprometido. Não adianta o pai estar comprometido, a mãe não estar. A mãe estar comprometido, o pai não estar comprometido. Porque muitas vezes eu pergunto para as pessoas, a pessoa chega e me diz assim, nossa, eu faço uma rotina de sono exatamente igual. Eu falei, ok, mas tem muita luz no ambiente que ele vai dormir? Eu deixo a luz do quarto acesa enquanto estou ninando ele. Tá, pera lá, a criança precisa dessa... Tem os horários também, né? Os horários durante o dia que ela pode cochilar com luz, sem luz, na hora de dormir ela precisa dessa escuridão total até para a produção desse hormônio do sono. Aí, por exemplo, você está fazendo dormir e tem alguém ouvindo uma televisão alta. Também é um estímulo neurológico, certo? Principalmente a televisão. Então essas ondas sonoras vão atrapalhar com toda certeza a indução do sono dessa criança. Então esse foi um dos erros que eu cometi também. Eu falo eu porque a Juliana, ela segue muito a risca ali, até porque ela já tinha uma rotina de sono. E esse é outro ponto importante, o adulto também tem que ter. Não adianta a gente querer dar para essa criança uma rotina da qual nós não conseguimos compartilhar. Então nós vamos ser sempre muito mais exemplo pelo que nós fazemos do que pelo que nós falamos. Então, ao mesmo tempo, escolha uma rotina da qual vocês vão dar conta, senão você vai durar ali uma semana essa rotina e depois não vai conseguir mais desenvolver ela. Então esses foram alguns dos nossos erros. Mais uma vez, eu não estou aqui para generalizar, estou compartilhando um pouquinho de experiência daquilo que nós temos vivendo, misturado aqui com esse conhecimento pedagógico que eu trago da minha área, para tentar contribuir aí com a formação de cada um de vocês. Então só para fechar, né, os erros que nós cometemos aqui de maneira resumida. Primeiro, o primeiro erro é tentar impor para a criança uma metodologia para fazê-la dormir, uma forma de fazê-la dormir, uma rotina que não convinha com a personalidade, com o organismo daquela criança. O segundo erro, que no caso eu cometi, ao definir essa rotina, ao definir essa metodologia, eu não levei ela à risca. Eu fiz barulho, eu fui um pouco mais exaltado e não segui à risca aquilo que eu havia planejado. E o terceiro é que, em alguns momentos, eu, por não seguir à risca essa metodologia, não me comprometi totalmente com a rotina de sono. E para que essa rotina funcione dentro do lar, toda a família tem que estar comprometida. Não adianta só a mãe fazer a rotina. Todos têm que estar muito bem envolvidos para que essa rotina de sono literalmente funcione. E tá aqui, a gente vem colhendo bons resultados. Tá aí apitar porque tá com a bateria acabando. Tá aqui o meu Aquiles dormindo, né, descansando bastante e já há algumas horas. Eu tô aqui gravando esse vídeo, deixa eu ver aqui que horas são agora. Não vou conseguir ligar o computador aqui para ver a hora. Mas eu tô aqui gravando esse vídeo já para mais de meia-noite e ele já tá dormindo desde as 8h16, tá? Para vocês terem uma ideia. É isso, a gente vai avançando, segue aprendendo, hora dá certo, a hora erra, a hora dá certo, a hora não dá. Sempre aprendendo, com muita tranquilidade, paciência e calma. É isso, pessoal. Beijo no coração de vocês, abraço e até mais.